Vamos agora para a aula final, mas antes vamos recapitular o que é o usuário do sistema. O usuário do sistema, nós não sabemos exemplificar, não sabemos descrever com exatidão a forma que tem, porque são muitos usuários e, na verdade, esses usuários de sistema, que são os programas e os processos, eles só podem ir até onde o sistema, ou o usuário regular ou o root, definiu onde eles podem ir. Eles têm uma certa limitação. Por isso que não é saudável, por exemplo, você conceder acesso total a um usuário de sistema, por exemplo, a não ser que ele já seja definido por padrão pelos próprios desenvolvedores, como é o caso do GDM, o Gnome, por exemplo. O Gnome, ele é um usuário de sistema, ele roda em background, mas ele é um usuário de sistema, e para que ele possa executar as tarefas como um superusuário, você precisa chamar o superusuário, você precisa chamar o root para que ele possa executar, então, essas tarefas. Enfim, vários outros processos do sistema são usuários do sistema, e eles são identificados a partir do número 1 até o 999. Do 1000 em diante são os usuários regulares. E o usuário número 0 é o usuário root. Nunca se esqueça disso, para que assim você possa saber quando você precisar modificar um arquivo ou situações nesse sentido. Agora nós vamos voltar aqui para o arquivo que nós estávamos, que eu fiz especialmente aqui para vocês. Nós vamos rodar então os comandos. Eu vou abrir um outro terminal, vou logar novamente na máquina virtual, vou fornecer a senha, um Ctrl L, e agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui este aqui, ó, /etc /pswd, e vou rodar junto com o cat /etc /pswd. Olha só. Então, quando eu rodo esse comando, aparecem todos os usuários do sistema. Como eu mencionei, olha só, o root, ele tem o valor de 0. O daemon, olha só, ele aparece aqui também. E o daemon, o que que ele é? Ele é um usuário do sistema, olha só. Gerencia, login e assim por diante. Nós temos também o usuário bin, que ele está na pasta usr sbin no login. Deixa eu ver aqui um outro. Nós temos o news também, olha só, ele está em /var /spool /news usr sbin no login. Agora nós temos também o usuário uuid, olha só, ele tem a partir do número 103, olha só, então aqui já é um usuário de sistema, porque ele tem o número 103, e nós sabemos que do número 1 até o número 999 é um usuário do sistema. E olha só aqui que interessante também, o DNS mask, então ele tem o número 999. Aqui nós temos o FWUPD refresh, ele tem o número 989 e ele serve o que? Para firmware update daemon, ou seja, ele vai ter uma conexão provavelmente com o daemon que nós vimos ali no começo da lista. Aqui, o Gnome Remote Desktop, olha só, que é o que eu estou rodando aqui pelo que parece. Não é. É o Remina que deve ser o desktop remoto. Eu não estou rodando o desktop remoto, eu estou rodando o SSH. E aqui, esse usuário tem um número de 988. O HPLIP, que é para as impressoras, olha só. System User, ele não tem nada aqui, porque ele não está rodando, ele não está funcionando, mas ele tem o número de processos 116, quer dizer, o número de identificação dele, que é o 116. Agora eu tenho o usuário codex, olha só que interessante. O usuário codex, ele é identificado pelo número 1000, tá certo? E no grupo 1000 também é o que parece. Isso nós vamos ver nas próximas aulas, quando eu for falar sobre grupos. E olha só, ele está em codex, home /codex, e também está em /bin /bash, ou seja, está sendo gerenciado pelo bash. E o SSH, que é o que eu estou rodando aqui, ele tem um número de processos 122, com a identificação 65534. Ele está em /RAM /sshd e também em usr sbin no login. Então, quando você passa a entender o que é um usuário, você também consegue entender agora o que cada coisa é, o que cada processo é, na verdade. Porque às vezes você abre o monitor de sistema e vê aquele monte de processo e não sabe absolutamente nada. Já diferente do que acontece no Windows também. Apesar que no Windows você se perde quando você coloca ali os processos também completos. Você não sabe exatamente o que é cada coisa e tem um monte de processo ali que você nem sabe o que que é geralmente. Mas aqui no Linux fica muito mais fácil. Agora eu vou rodar o comando Ctrl L e vamos para o próximo, que é o grep. Então eu vou rodar o grep e vou na mesma pasta. grep
etc/pswd. Só que com grep acontece algo. Deixa eu ver se vai rodar mesmo assim, com grep. Olha só, ele não vai aparecer nada, porque eu não identifiquei o que eu queria saber. Vou rodar o comando Ctrl C e agora vou colocar grep codex e agora sim, /etc/pswd. Olha só, como eu tenho dois usuários chamado codex, ele listou os dois. E o codex sem um número na frente, que é o usuário padrão aqui, ele tem a identificação 1000 e está em codex, /home, /codex e também /bin/bash. E o codex 2, ele é o 1001, também está identificado como codex Linux, está em home, codex 2, /bin/bash. Mas você vê aqui que ele tem menos permissões e menos locais do que o codex normal. Então é dessa forma que você consegue listar. Deixa eu ver aqui um outro lugar que eu tinha citado. Agora o etc shadow. Vamos lá e vou rodar aqui o cat. Vou dar um Ctrl Shift V. Agora a permissão foi negada. Por quê? Para acessar este local, para acessar esse arquivo, eu preciso estar como root ou como superusuário. Então sudo su, vou fornecer minha senha e agora eu vou rodar cat. Pronto, ele vai listar aqui neste local. E este local, o que que ele é, na verdade? Armazena senhas de forma criptografada e informações de expiração. Ou seja, aqui está numa linguagem totalmente codificada, onde o usuário humano, o usuário regular, quando acessa aqui, ele não vai conseguir ler, porque isso aqui tudo é uma chave, tá vendo? Ó? É uma chave que você precisa quebrar ela para você conseguir descobrir a senha que está ali de verdade rodando. Se você fornece, como eu já mostrei, o acesso root ou a sua senha sudo para outra pessoa, ela pode vir aqui e ela pode literalmente destruir o seu sistema ou instalar arquivos maliciosos ou programas maliciosos dentro do seu sistema Linux. Então você vê também que o maior antivírus do Linux é o usuário. Não é um programa, um software. É literalmente a sua senha e a sua consciência. Você saber que você não deve passar a sua senha, não deve passar informações importantes do seu sistema para outras pessoas. Dessa forma, ninguém nunca vai conseguir te atingir e também nunca vai conseguir modificar absolutamente nada em relação a você. E existem outros locais também que eu vou deixar para você acessar, como por exemplo o etc/group. Você pode acessar ele no seu terminal, por exemplo, e se você não conseguir, você vai ter que entrar como root e você vai apenas visualizar com o cat, tá bom? Não vai acessar a pasta e sair apagando ali como super usuário, porque você vai destruir e danificar o seu sistema. Esta foi a aula final, onde eu trouxe um resumo a respeito de tudo, então você sabe que o usuário root, ele é o super usuário, ele pode tudo dentro do sistema. O usuário regular, sou eu, é você, somos nós. E o usuário do sistema, eu sei quem é, você sabe quem é, nós sabemos quem é, porém nós não podemos dar uma forma para este usuário, porque ele tem muitas formas. Geralmente são todos os processos que estão rodando. O usuário root tem a identificação de número 0, o usuário regular tem a identificação a partir do número 1000 em diante, e o usuário de sistema, que são os processos que ficam rodando, tem a identificação a partir do número 1 até o número 999. Sabendo disso, automaticamente, quando você rodar o htop no seu terminal ou quando você acessar o monitor do sistema, você vai conseguir identificar: ah, eu abri o meu monitor do sistema e vi ali o processo 680 rodando. Ah, então eu sei que é um usuário do sistema. Esse usuário do sistema está rodando dessa forma. E se você quiser ter mais acesso a essas informações, você vai acessar ali as pastas onde eu rodei etc/pswd e você vai ter ali acesso ao que cada usuário está ligado. Por exemplo, como nós vimos ali que tinha um processo que estava no final da lista, estava ligado com o daemon lá do começo, que o daemon também está ligado com o root. Então você consegue fazer essas conexões muito simples e dessa forma o Linux deixa de ser uma grande dor de cabeça para um sistema muito simples e principalmente você consegue começar a guardar as suas informações e não sair pensando: ah, é só uma senha, não tem nada a ver, eu posso colocar uma senha fraca. Automaticamente, se o invasor sabe da sua senha root, ele vai conseguir o controle total do seu sistema e somente formatando você vai conseguir reaver o controle. E dependendo do contexto, o atacante, a pessoa que ataca, o hacker que ataca o seu sistema, ele pode apagar todos os seus arquivos e mesmo que você formate, você vai ter perdido tudo. No caso, se a sua home for separada. E se a sua home não for separada, sinto muito, provavelmente você vai ter que pagar o resgate ou vai acabar perdendo tudo.